Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, dirijo as minhas primeiras palavras aqui nesta casa aos homens e mulheres de Pernambuco, para mais uma vez agradecer pela confiança em mim depositada. Muito obrigado a cada um e a cada uma. Dedicarei meus melhores esforços na luta que estamos apenas começando para honrar os compromissos assumidos com a nossa gente. Serei a voz não de uma parte, mas de todos os pernambucanos no Senado Federal. Ocupar agora a tribuna desta casa, por onde já passaram representantes de Pernambuco, como João Cleófas, Cid Sampaio, Paulo Guerra, José Hermílio de Moraes, Apolônio Salles, Marcos Freire, Antônio Farias, Marco Maciel, Mansueto de Lavô, José Jorge, Carlos Wilson, Roberto Freire, José Coelho, Sérgio Guerra e Jarbas Vasconcelos. Sem dúvida, é uma grande honra. No entanto, senhor presidente, quero fazer aqui uma citação especial a alguém com quem tive a oportunidade de aprender durante o início da minha vida pública. Um defensor intransigente dos interesses regionais, que exercitou o respeito aos adversários políticos, colocando os interesses de Pernambuco acima de tudo. Lembro o meu tio, Nilo Coelho, um homem que no exercício da presidência do Congresso teve a altivez de deixar de lado as questões partidárias para defender o parlamento brasileiro. Um grande exemplo e inspiração para mim. Chegar a esta casa após uma caminhada que em 2015 completa 33 anos, é motivo de grande alegria. Nestas 3 décadas, tive a oportunidade de servir ao meu Estado em diversas funções. Ingressei na vida pública como deputado estadual. Fui líder do governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E nesse primeiro mandato, tive o privilégio de ser convidado pelo governador Roberto Magalhães para ser o seu secretário da Casa Civil. Em 86, vim para o Congresso Nacional como deputado constituinte e pude ajudar a escrever a nossa Constituição Cidadã. Foi um tempo de enorme aprendizado. O país saía das sombras da ditadura e dava seus primeiros passos para consolidar a democracia. Guardo daquela época as melhores recordações da convivência com pessoas do valor de Cristina Tavares, Fernando Lira, Francisco Dornelles, José Serra, Luiz Henrique, Lula, José Richa, Mário Covas e Ulisses Guimarães. Um homem que se tornou símbolo das melhores tradições do Parlamento Nacional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, reeleito deputado federal em 1990, interrompi o mandato para exercer o cargo de prefeito da minha cidade natal. O generoso povo de minha querida Petrolina me conferiu a oportunidade de administrar a cidade em mais outras 2 ocasiões. E em todas elas, trabalhei ouvindo as pessoas, de portas abertas, para receber quem quer que fosse. Como deputado federal e prefeito, tive o privilégio de conhecer, de me aproximar e de me tornar amigo de uma grande figura humana. Um sertanejo lá do Araripe, no Ceará. Um homem extremamente culto, mas que se fazia compreender
sobretudo pelos mais humildes. Um cidadão sempre preocupado com sua gente e um político de grande habilidade para unir as pessoas em torno de ideais. Falo do ex-governador Miguel Arraes de Alencar. Com Arraes, tive uma convivência de amizade e respeito. Fui seu secretário de Agricultura e no governo tivemos a oportunidade de consolidar o Chapéu de Palha, primeiro grande programa de transferência de renda do Brasil. Levamos a energia elétrica aos pontos mais distantes, tirando comunidades inteiras do isolamento. E iniciamos obras importantes para melhorar a oferta de água aos pernambucanos. Como secretário de Agricultura e depois no exercício dos meus segundo e terceiros mandatos como prefeito de Petrolina, pude conviver e caminhar mais de perto com um jovem que despontava como uma grande liderança, possuidor de um magnetismo pessoal que a todos impressionava, alguém que não temia desafios, um homem obstinado, ousado e capaz de enxergar além do presente. Eu falo, senhor presidente, de Eduardo Henrique Acioli Campos. Quando Eduardo Campos lançou-se candidato ao governo de Pernambuco, em 2006, as pesquisas lhe apontavam apenas 3% das intenções de voto. Muitos em nosso pequeno grupo, na ocasião, não acreditavam ser possível vencer. Eduardo, ao contrário, sempre acreditou no que defendia e foi em frente, com muita garra e um programa de governo definido, chegou ao segundo turno e venceu aquelas eleições. Com isso, Pernambuco pôde inaugurar um novo tempo, que ajudei a consolidar como secretário de Desenvolvimento Econômico em sua primeira gestão. Nosso Estado, acostumado a chorar as oportunidades perdidas para os vizinhos, viu chegar o polo farmacoquímico, o polo naval, o polo vidreiro, o polo automotivo, o polo petroquímico têxtil, bem como a ampliação do polo de bebidas e do polo de alimentos, gerando um conjunto estimado hoje em quase 700 novas empresas. Pernambuco fez surgir, em apenas 8 anos, 560 mil novos postos de trabalho, um recorde no Nordeste, um recorde em nossa própria história. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, por indicação de Eduardo e do meu partido, o PSB, em 2011 tive a honra de servir ao meu país como ministro da Integração Nacional da presidenta Dilma Rousseff. No Ministério, conseguimos reordenar um projeto com a dimensão da transposição do Rio São Francisco e definimos um ambicioso programa de investimento em recursos hídricos que ultrapassa a marca de mais de 30 bilhões de reais. Implantamos milhares de cisternas por todo o país, construímos barragens, adutoras e canais, assegurando água para as famílias que vivem no semiárido do Nordeste. Simplificamos os procedimentos de acesso aos recursos públicos em situações de calamidade. Esta medida, inclusive, ganhou o reconhecimento da Controladoria Geral da União, que premiou o Ministério por boas práticas de gestão. Ao final de 2 anos e 10 meses de trabalho, deixei o governo para me engajar no projeto defendido pelo meu partido. O PSB entendeu que a polarização entre PT e PSDB estava esgotada e que os brasileiros esperavam por novas alternativas. Eu ouço com prazer a solicitação de parte do meu líder, o senador João Capiberibe. Senador Fernando Bezerra, é com enorme satisfação que essa bancada, composta
nossa companheira Lídice da Mata, da Bahia, e o decano dessa casa, senador Antônio Carlos Valadares, vos recebe no Senado. Para nós é uma alegria enorme, e na hora que Vossa Excelência desfila esses nomes, nos traz para o presente a história do nosso país. Pernambuco deu uma enorme contribuição à história do Brasil, e alguns nomes que Vossa Excelência citou foram nomes que tiveram influência na minha vida política. Eu lembro, senador, que eu estava vivendo em Maputo, em Moçambique, quando nós recebemos essa figura fantástica da vida política nacional e pernambucana, Miguel Arraes. E a influência dele, ouvi-lo exerceu tamanha influência que eu terminei indo morar em Pernambuco. Por isso que os nomes que Vossa Excelência cita calam fundo, né, e fazem parte da minha história. Mas para nós, do PSB, nós que estivemos na origem da reconstrução do partido, quando da entrada de Miguel Arraes, sabíamos que com ele viria figuras como Vossa Excelência, que tem dado uma enorme contribuição, e eu lembro da sua atuação no Ministério da Integração, no trabalho que ali foi desenvolvido e nos projetos que nós desenvolvemos juntos. Portanto, para nós é uma enorme alegria recebê-lo aqui no Senado, sabermos que vamos nos ombrear nesse momento difícil da vida política brasileira. Vamos saber vencer essa etapa. O Brasil é infinitamente maior do que todas as crises possíveis, e Vossa Excelência dará uma enorme contribuição na solução delas. Muito obrigado, meu líder, senador João Capiberibe. Eu gostaria também, senhor presidente, de permitir a parte da minha companheira de bancada aqui no Senado, a senadora pela Bahia, Lídice da Mata. Senador Fernando Bezerra. Senador Fernando Bezerra, está se inscrevendo o ministro. Mas, senador Fernando Bezerra, eu quero dizer da alegria nossa, da nossa bancada, que dobrou nesta eleição aqui no Senado, mas de especialmente tê-lo nesta casa, por sua experiência política, por sua contribuição à vida do povo de Pernambuco, por sua contribuição à vida do povo brasileiro à frente do Ministério de Integração Nacional, levando adiante programas fundamentais, como Vossa Excelência já ressaltou aqui, dentre eles o programa Água para Todos, que vinha de uma experiência vitoriosa do governo da Bahia, mas que se nacionalizou sob sua direção, levando, portanto, e trazendo à tona essa questão, que é a questão central hoje para o Brasil, que é a questão do abastecimento, que deixou de ser uma questão dos nordestinos, que nós, senadores aqui, nos acostumávamos a gritar na última seca, a implorar medidas provisórias, a trazer o sofrimento do nosso povo para conhecimento nacional, e que hoje passou a ser uma questão do Brasil. E Vossa Excelência, com sua experiência, portanto, à frente do Ministério de Integração Nacional, vai dar contribuições essenciais a esse debate aqui no Senado Federal. Traz à tona, na cabeça de todos aqueles que, como eu, faço parte da história do PSB, da memória, da lembrança dessas figuras históricas para o povo brasileiro, como foi o nosso querido ex-presidente e ex-governador do seu estado, Miguel Arraes, um homem que marcou a história política do Brasil e a história política do seu estado, do nosso querido e tão recente na nossa lembrança, Eduardo Campos. Portanto, Vossa Excelência incorpora tanto a tradição, a história do partido nesse estado tão importante para o Nordeste, para o Brasil, que é o estado de Pernambuco, vizinho da Bahia, estado que a Bahia tem enorme satisfação de poder conviver na fronteira. A nossa fronteira é meio pernambucana, meio sergipana, meio alagoana. Os nossos braços se estendem. Eu digo sempre que Paulo Afonso podia ser uma capital do Nordeste, porque ela expressa toda essa junção nossa,
como a ligação que é muito maior do que uma ponte entre o povo de Juazeiro e Petrolina. Portanto, para nós, baianos, também é uma grande alegria poder tê-lo aqui na representação do seu Estado, na representação da nossa bancada, e para mim, pessoalmente, uma alegria tê-lo como amigo e como companheiro de bancada. Quero saudar, portanto, também, como o nosso líder já lhe saudou nesse momento aqui de presença no Senado Federal. Muito obrigado, senadora Alice da Mata. Senhor presidente, eu gostaria que fosse concedido a parte ao ministro e senador da República pelo Rio Grande do Norte, o meu amigo senador Garibaldi de Alves. Senador Fernando Bezerra, permita só que é de praxe na casa ser tolerante no primeiro pronunciamento daqueles que estão chegando, um líder como Vossa Excelência, que eu tive a alegria de ser constituinte com Vossa Excelência. Travamos lá um bom debate em defesa do bem de todos. E por isso eu serei tolerante naturalmente e passo a palavra ao nosso querido ministro Garibaldi para cumprimentar o pronunciamento do também ministro e senador Fernando Bezerra. Me inscreva, Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra. Senador Fernando Bezerra Coelho, Vossa Excelência citou aqui um imenso cabedal de nomes que honraram o Senado da República como senadores, mas fique certo que Vossa Excelência não vai ficar atrás de nenhum deles. Vossa Excelência há de alcançar esse reconhecimento, como sempre alcançou em todos esses cargos que Vossa Excelência já ocupou ao longo de toda a sua vida pública. Eu queria apenas agradecer, em nome do Rio Grande do Norte, o trabalho de Vossa Excelência em favor do meu Estado como ministro da Integração Nacional. Muito obrigado, senador Garibaldi de Alves. Eu consulto a presidência, se terei o privilégio de ouvir a intervenção do senador Antônio Carlos Valadares. Senador Fernando Bezerra, Vossa Excelência, que representa um grande Estado, eleito que foi com a votação que correspondeu ao trabalho realizado ao longo de sua vida pública, vem aqui ao Senado Federal com a experiência de ter sido um grande prefeito que a história registra como um dos maiores de Petrolina, secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico no governo do saudoso Eduardo Campos, ministro da Integração. Em todos esses cargos, inclusive como deputado federal, Vossa Excelência, além de demonstrar muito amor e devotamento à causa de Pernambuco, se engajou na luta pela resolução dos problemas econômicos e sociais do nosso país. No Ministério da Integração eu posso dar o meu testemunho de que, como secretário, em relação ao Estado de Sergipe, Vossa Excelência deu o pontapé inicial do maior projeto de recursos hídricos já realizado em nosso Estado, que é o Projeto Xingó. Eu era presidente, como presidente da CDR, Comissão do Desenvolvimento Regional de Turismo. Vossa Excelência compareceu a um seminário em Aracaju e lá assinou a ordem de serviço para a realização do projeto básico, visando a implantação desse projeto Xingó, que será a redenção do sertão sergipano. Obras de irrigação, de fornecimento de água potável, uma verdadeira apoteose administrativa, no espírito de visão que Vossa Excelência teve ao levar essa iniciativa para o Estado de Sergipe. Espero que a presidenta Dilma possa dar continuidade, apesar da crise vivenciada pelo nosso país,
a esse projeto que nasceu na sua gestão, de forma concreta. Vossa Excelência, que pegou essa ideia lá no estado de Sergipe e levou de corpo e alma para o seu ministério, levando para o nosso estado essa grande esperança, que será certamente consolidada ainda neste governo. Por isso, eu quero dizer que o Senado Federal, que recebeu tantas figuras ilustres e eminentes do Brasil inteiro para se incorporarem à nossa luta, 27 novos senadores, Vossa Excelência certamente despontará ao final da sua passagem nesta casa como um dos expoentes em defesa dos grandes problemas do Brasil e do estado de Pernambuco. Meus parabéns, recebo Vossa Excelência com muito carinho, pela amizade que tenho, pela confiança que tenho no seu trabalho, na sua competência e no brilho de sua atuação parlamentar. Muito obrigado, senador Antônio Carlos Valadares. Não querendo abusar da compreensão desta presidência, mas estaria muito honrado se pudesse receber os apartes do senador Antônio Anastasia e, na sequência, do senador pela Bahia, Otto Alencar. Senador Anastasia. Senhor presidente, eminente senador Fernando Bezerra, não poderia deixar de fazer aqui um cumprimento e, mais uma vez, publicamente, um agradecimento a Vossa Excelência, que, como ministro de Estado, tanto realizou por Minas Gerais. E é exatamente em nome dos mineiros que apresento aqui as saudações nessa nova caminhada que Vossa Excelência ora inaugura no Senado Federal. Fico muito feliz com os passos que nos permitem estarmos aqui juntos, trabalhando em prol de nossos estados e do Brasil. E faço mais uma vez o registro daquele que já tem uma longa carreira pública, como prefeito, deputado estadual, deputado federal constituinte, ministro de Estado e agora senador. E durante todo esse período, com seu denudo, com seu empenho, com seu trabalho incansável, demonstrou uma energia única e tenho certeza que aqui igualmente, no Senado da República, fará brilhar essa sua estrela e muito vai contribuir para Pernambuco e para o Brasil. Muito obrigado em nome dos mineiros, meus cumprimentos. Eu que agradeço a sua intervenção, senador Anastasia. Senador Otto Alencar. Meu prezado amigo e senador Fernando Bezerra, honra-me muito dividir aqui o espaço do Senado com Vossa Excelência. Conheço a sua história, uma história construída com trabalho, com dignidade, com honra em todos os cargos que ocupou e teve desempenho de competência de trabalho e de compromisso com o setor público. Portanto, a Bahia lhe é muito grata porque, como ministro da Integração, pernambucano que é, foi o ministro do Brasil, trabalhou pelo Brasil inteiro, não foi grupista, setorial, de ponta a ponta desse país, o seu trabalho teve uma repercussão muito grande. E no nosso estado, eu queria pontuar obras importantes que foram feitas, eu estava na sua companhia, lá na região de Irecê, na adutora de Irecê, que tirou mais de 500 mil pessoas da dificuldade do abastecimento de água, a adutora do algodão, portanto, a sua passagem foi de completo êxito pelo Ministério da Integração. E eu, há pouco, lhe convidava para que nós todos possamos, aqui no Senado, trabalhar pela maior riqueza do Nordeste. E eu estou nessa campanha da riqueza Salve o Velho Chico, que eu sei que terei o seu apoio. Parabéns pelo seu discurso e, sobretudo, pela sua história de vida e de trabalho. Muito obrigado, senador Otto Alencar, e certamente estaremos juntos nessa luta pelo Rio São Francisco. Mas retomo o meu pronunciamento, senhor presidente, repetindo que o PSB entendeu àquela época que a polarização entre PT e PSDB estava esgotada e que os brasileiros esperavam por novas alternativas. Um novo caminho para a política nacional foi apresentado por Eduardo Campos, um gestor competente, com experiência política e enorme capacidade técnica. Eduardo começava a encantar o Brasil, pregando ideias inovadoras, quando fomos surpreendidos por um duro golpe do destino. No mesmo dia em que lembrávamos a morte de Miguel Arraes, perdemos Eduardo, num acidente trágico que chocou a nação. Para nós, pernambucanos, o desaparecimento de Eduardo, no auge da sua vitalidade, calou de forma profunda. Durante a campanha, constatamos, eu e o governador Paulo Câmara,
a gratidão do povo pernambucano com Eduardo. Ouvíamos em cada recanto do Estado as pessoas pedindo para que o legado dele fosse continuado. O reconhecimento ao trabalho de Eduardo Campos garantiu a Paulo Câmara a maior votação proporcional entre os governadores do país. Fui eleito, senhor presidente, como o segundo senador mais bem votado do Brasil, com a missão de auxiliar Paulo Câmara e a Frente Popular a fazer um governo ainda melhor que o de Eduardo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mas se foram grandes os avanços conquistados nestes últimos anos, são ainda maiores os obstáculos a serem vencidos. Superá-los vai depender da nossa capacidade de articulação e de trabalho. Vivemos um momento de grande dificuldade e de grande incerteza. Em tempos assim, é fundamental que possamos estar unidos para concretizar os sonhos que a população acalenta. Pernambuco é ainda um estado pobre, com grandes demandas, que depende dos recursos do governo federal. Precisamos, portanto, manter o canal do diálogo aberto, sem os radicalismos de ocasião, para que o Estado consiga viabilizar os projetos fundamentais para o nosso desenvolvimento. Assumi perante os pernambucanos o compromisso de concentrar minha atuação em 5 grandes eixos temáticos: educação, saúde, desenvolvimento econômico, revisão do Pacto Federativo e segurança hídrica. Na educação, queremos resolver um problema histórico que trava o crescimento do Brasil: os baixos salários dos professores. Sem professores qualificados e estimulados, não vamos a parte alguma. Não teremos um futuro. Defendo a criação da carreira federal do professor de ensino fundamental, para que possamos corrigir as distorções nacionais e garantir remuneração mais justa aos que lutam nas salas de aula. Na saúde, quero ajudar a aprovar a emenda que obriga o governo federal a investir ao menos 10% da sua receita corrente líquida nas ações em saúde pública. Nós temos, senhor presidente, um pacto federativo absolutamente desigual, que pune de forma cruel os estados e os municípios brasileiros. O governo federal concentra mais de 65% dos recursos arrecadados. O que sobra para os outros entes federados é muito pouco e não cobre os investimentos necessários em escolas, postos de saúde, mobilidade e infraestrutura. Essa distorção deve ser corrigida urgentemente para que os 3 níveis de governo tenham autonomia e capacidade de atender às demandas sociais. Vou atuar para garantir o acesso permanente a este bem tão precioso que é a água. Venho do semiárido brasileiro, do sertão do São Francisco, uma região que foi transformada pelo poder da água, da irrigação. Temos que ter um planejamento nacional para garantir que cada casa desse país tenha água 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas não falo aqui apenas da água para o consumo humano. Necessitamos de água para a produção nas indústrias, no comércio, na irrigação e na agricultura familiar. Vossa Excelência permite uma parte? Pois não. Uma parte também depois. Pois não, senador. Senador Fernando Bezerra, eu vejo na tribuna com grande alegria. Lembro-me bem dos tempos em que líder do MDB na Câmara dos Deputados, quando tínhamos 279 deputados, e Vossa Excelência chegando para exercer seu primeiro mandato. Jovem deputado na época. O PMDB tinha 18 vice-líderes. E esse era um cargo muito disputado pelo tamanho
da bancada. E eu tive a sorte de escolher Vossa Excelência como um dos meus vice-líderes. E desde lá, Vossa Excelência despontou com grande brilhantismo na política nacional. Parabéns pelo seu pronunciamento e quero lhe dizer que desfruto a honra de ser seu colega nesta casa. Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Vossa Excelência me concede uma parte, senador Fernando. Pois não, senador Ricardo Ferraz. Vossa Excelência Rapaz. substitui aqui no Senado da República uma outra excepcional figura pública da vida política brasileira, com quem pessoalmente, e quero crer que todos nós tivemos o prazer de compartilhar, que foi e é a figura do ex-senador Jarbas Vasconcelos, ex-governador do estado de Pernambuco, do glorioso estado de Pernambuco, que tantas contribuições dá ao desenvolvimento brasileiro, não apenas na atividade econômica, na atividade cultural, em tantas outras, pela riqueza e pela diversidade do estado que Vossa Excelência tem o prazer de representar nessa casa, tenho certeza. Suceder o senador Jarbas Vasconcelos é um desafio, mas a robustez, a concretude dos argumentos que Vossa Excelência traz à tribuna do Senado em sua primeira manifestação é a certeza e a garantia de que Pernambuco, de novo, tem um grande senador nessa casa, com quem eu terei o privilégio de compartilhar, se Deus me der vida e saúde, os próximos anos, em favor de um Senado da República mais afirmativo, mais protagonista de uma agenda brasileira que está a necessitar. Cumprimento Vossa Excelência e o saúdo pela exitosa chegada no Senado da República. Muito obrigado, senador Ricardo. Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, é um exemplo de homem público brasileiro. Faço isso não só como senador da República, mas como um analista de infraestrutura, uma carreira do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, cuja mão de obra é a mão de obra efetiva do Ministério da Integração Nacional, que o senhor tão bem ocupou por um longo período. Com certeza, esse entusiasmo que você relata, obras importantes para o Brasil, como essas obras de transposição do Rio São Francisco, como as obras de fato, conseguir trazer um alento melhor para a nossa população do tão sofrido Nordeste e das demais regiões brasileiras, só traz para a gente a certeza e a consciência que a agenda que devemos discutir é exatamente essa agenda de um Brasil melhor, mais propositivo, de um Brasil que anda para frente. Eu quero solidarizar também com as suas belas palavras realistas, para mim, de um dos maiores políticos brasileiros que tão precocemente se foi, que é o nosso querido Eduardo Campos. Eu estava no Panamá, conhecendo o canal lá do Panamá, no dia que ocorreu essa tragédia. Confesso para você que, quanto brasileiro, as lágrimas correram nos meus olhos, porque eu sei que o Brasil perdeu talvez um dos grandes políticos da história brasileira, com a precoce ida do senador Eduardo Campos, para estar lá em cima, hoje abrilhantando e olhando para nós aqui, e talvez iluminando as nossas cabeças para poder encaminhar as melhores propostas. Então, quero parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento, dizer que estamos juntos, unidos em prol de uma boa infraestrutura, em prol de um Brasil melhor e em prol das coisas que vale a pena a gente estar aqui presente nesse dia a dia. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senador Hélio José, pela sua intervenção. Eu ouço com muita alegria o meu amigo, senador pelo estado de Alagoas, senador Benedito de Lira. Senador Fernando Bezerra, eu quero só fazer um apelo. Eu não vou não o cumprimento do senador. Vou permitir, claro. Mas vou fazer um apelo para que todos sejam breves. Eu sinto que os inscritos já estão de lá de trás me fazendo sinal. Mas a parte vão ser concedidos pelo brilhante pronunciamento de Vossa Excelência. Serei muito breve, presidente. Não poderia deixar de cumprimentar esse eminente senador Fernando Bezerra. Fernando Bezerra é uma das figuras políticas deste país que dignifica não só
a atividade política brasileira, mas também a atividade administrativa. Tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência, sempre buscando pleitos lá em defesa do nosso Estado. E em nenhum momento Vossa Excelência criou qualquer tipo de óbice ou dificuldade. Aí estreitou mais a relação de amizade entre o senador Benedito de Lira e o ministro Fernando Bezerra. E hoje, com muita alegria, eu tenho a honra e o prazer de dizer que vou conviver com Vossa Excelência nesses próximos 4 anos. E eu bem sei o que é que Vossa Excelência representou para o meu Estado, dando condições para que as obras tivessem fluência tranquila, com especialidade o Canal do Sertão, que é a grande obra hídrica do Nordeste brasileiro. E Vossa Excelência foi um grande incentivador e, ao mesmo tempo, o grande timoneiro no que diz respeito àquela obra e outras obras estruturantes no estado de Alagoas. Não poderia ser diferente, até por conta da relação existente entre Alagoas e Pernambuco, desde as capitanias hereditárias. Então, Fernando, meu caro senador, eu queria cumprimentá-lo e dizer que o Senado Federal se sente honrado, dignificado em tê-lo aqui representando aquele maravilhoso estado de Pernambuco. Um abraço e que Deus lhe dê muitas luzes e que lhe proteja. Muito obrigado, senador Benedito de Lira. Eu ouço com alegria a intervenção do senador Cristóvão Buarque. Senador Fernando Bezerra, é uma sensação muito agradável e curiosa que eu tenho estar aqui saudando o senhor no seu primeiro pronunciamento e sabendo que, de longe, o senhor é o senador que eu conheço há mais tempo nessa casa. Apesar da sua idade jovem, faz mais de 40 anos que nos conhecemos na casa do saudoso Zito Souza Leão, meu amigo, seu sogro. Naquela época o senhor era um jovem promissor, já pelo seu interesse na política. E eu apenas professor na Universidade Católica de Pernambuco, trabalhando com Zito em consultorias. O destino nos fez trazer aqui juntos, nessa casa. Ao mesmo tempo, no seu primeiro discurso, o senhor usou uma frase que me une muito mais, que é a ideia da carreira nacional do magistério. Senador, esse é o caminho. Não há como ter uma carreira nacional para o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Ministério Público, a Justiça, o Congresso. Até mesmo para as grandes empresas, as carreiras são nacionais. Eu não falo só as empresas estatais, mesmo as empresas privadas. E no caso de professor, a gente deixa nossas crianças entregues a carreiras locais em cidades tão pobres. Por isso, um passo para a gente fazer isso é criar, não é nem criar, já temos 440 escolas federais, é ampliar o número de professores federais e adotar as escolas das cidades cujas prefeituras não têm recursos para manter seus filhos em uma boa educação. O governo não criou mais médicos, aliás, um programa excelente que eu defendi desde o primeiro momento. A gente precisa criar uma espécie de mais professores, que não vão precisar vir do exterior, que já estão disponíveis. Basta a gente ter isso que o senhor sugeriu, a carreira nacional do magistério, casada com um projeto de adoção federal das escolas municipais e estaduais. Eu espero que juntos aqui, em nome desses 40 anos de conhecimento, possamos elaborar cada vez mais essa ideia da adoção federal das escolas municipais nas prefeituras que não conseguem dar uma boa educação para suas crianças. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Certamente estarei ao seu lado na luta por uma melhor educação para o povo brasileiro. Mas concluo, senhor presidente, é nosso dever trabalhar nesta direção, mas protegendo os nossos mananciais para preservar a água limpa às futuras gerações. Passou da hora, senhor presidente, de investirmos em um ambicioso Plano Nacional de Recursos Hídricos que possa proteger e revitalizar as nossas bacias hidrográficas
e, sobretudo, ampliar a oferta de água. Quero, por último, me dirigir aos meus colegas de casa. Sei que haverei de aprender com todos e me coloco à disposição para colaborar. Vocês terão em mim um companheiro leal e sempre disposto a ajudar na construção do entendimento e das melhores discussões. Concluo, senhor presidente, deixando uma frase de um grande pensador inglês. O pessimista é aquele que se queixa do vento. O otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas. Vivemos tempos de mudanças, tempos de crise, tempos de oportunidades. Renovo a minha fé em Deus, a minha crença nos homens e rogo para que todos nós, senadores e senadoras do Brasil, possamos estar à altura dos tempos que vivemos. É hora de juntos ajustarmos as velas desta casa para que o Senado do Brasil seja o farol e a sinalização do caminho nesses tempos de incerteza e de dúvidas. Muito obrigado, senhor presidente.